Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Irmãos, é uma bênção estar aqui com vocês nesta manhã. E é uma bênção poder compartilhar sobre a palavra do Senhor. É uma responsabilidade, mas é uma bênção. Em nome de Jesus. Antes de iniciar, eu vou falar um recado bem rapidinho, mas eu gostaria de orar rapidamente. Em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este culto que o Senhor permitiu que fizéssemos ao Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus nós agradecemos a Ti. Eu coloco a minha vida nas Suas mãos, peço que o Senhor venha, ó Deus, com Teu Santo Espírito, venha me usar como ferramenta do Senhor. Eis-me aqui, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Pai, que o Senhor possa falar conosco e possamos sair daqui, ó Deus, abençoados por Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria falar, eu com a minha esposa, nós somos líderes dos jovens aqui nesta igreja, e no dia 9, nós vamos estar indo na Livres Church. Olha que chique. Livres Church. E vai valer a pena, eu quero dizer para vocês. E vai valer a pena. Porque é a igreja, né, que quem está à frente é o Juliano Som, onde o missionário Léo também está lá. Ele é missionário lá nesta igreja e a gente também, ele está aqui com a gente, mas ele trabalha integralmente na Livres Church. E na Missão Livres. Livres Church é a parte. Amém. Então tá. É lá na Barra Funda. Eu vou com a van. Eu sou o tio, né? Condutor escolar. Então eu vou estar indo com a van. O Léo vai com o seu carro missionário também. E aí, se precisar ir com os dois ou mais, a gente vai. Vai ser no dia 9. É lá na Barra Funda, mas então a gente vai estar se juntando aí para tá indo lá. Beleza? Tudo bem, pessoal? Eu vi que tem bastante jovens hoje, então tem que aproveitar. Vai ser às 19, então a gente vai passar o recado novamente a semana que vem. 19 horas, se eu não me engano, lá. Então a gente vai sair aqui bem mais cedo, porque é na Barra Funda. Talvez às 17. Eu ainda não tenho a certeza do horário da saída, mas a gente vai passar para vocês, porque não é sábado agora, é no dia 9. Então a gente vai estar passando o recado aí várias vezes. Vamos fazer um post, vamos colocar também lá nas mídias da igreja. Tudo bem? Então, ok. Pessoal, irmãos, irmãs em Cristo, a mensagem hoje que Deus possa estar ministrando no nosso coração é sobre estarmos juntos e misturados. Amém? Glórias a Deus. Nós precisamos refletir sobre o nosso relacionamento na vertical e também sobre o nosso relacionamento na horizontal, uns aos outros. Nós precisamos refletir. É necessário manter esses dois relacionamentos na nossa vida: o amor a Deus e o amor aos irmãos. Então, sobre o relacionamento na vertical, nós somos criados por Deus, como o Du leu aqui no início. Nós somos criados à sua semelhança. Então nós somos seres relacionáveis, porque Deus nos fez assim. São características de Deus em nós. Nós somos seres que sentimos, porque Deus colocou essa característica dele em nós. Porém, somos distorcidos por causa do pecado. Mas são as características de Deus que está em nós. Então, nós somos seres relacionáveis. Nós temos a necessidade de viver uns com os outros. Sobre ser relacional, nós somos interdependentes. Você quer ver uma coisa? Quem já pegou a estrada, acho que todo mundo aqui gosta de viajar, né? Então, você está na cidade, né? O Isailton foi esses dias, né? Eu vi lá os vídeos mandando. Foi para longe, irmão. Então a gente
pega a estrada, você sai da cidade e daqui a pouco a cidade acaba. E aí você começa a ver aquelas campinas, árvores, né? E às vezes rios, lugares bonitos, mas não mora ninguém ali. Aí vai uma placa ali, daqui 30 quilômetros, cidade tal. Aí você anda, chega na próxima cidade. Aí de novo um aglomerado de pessoas, com prédio, com casas, aí tem tudo ali. Hospital. Por quê? É a interdependência e a nossa necessidade de viver em sociedade. Em sociedade. Nós somos indivíduos. Então vem da palavra individual. Nós somos pessoas. Nós personalizamos as coisas porque cada um tem o seu jeito de ser. Uma pessoa, um indivíduo. Mas porém nós temos essa questão de nos relacionarmos que Deus colocou em nós. E nós temos uma interdependência. Apesar de se pregar hoje a liberdade total do ser humano, nós temos a interdependência. Amém? Sobre a aliança, ela é necessária. Como nós vivemos nessa interdependência, como nós vivemos em sociedade, nós precisamos fazer alianças. Nós compramos, vendemos, fazemos contratos, mas também fazemos alianças. É necessário, por causa da convivência. E essa aliança, nós vemos ela em Deus. Nós vemos ela no relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde a criação. Então, sendo assim, nós somos criaturas da aliança também. Eu percebo que todos os relacionamentos são feitos de aliança. O contrato, ele não precisa de aliança, porque não tem um relacionamento duradouro. Agora, todos os relacionamentos, eles necessitam de alianças. E alianças são feitos pactos que assumimos entre as partes. É feito pactos, juramentos, promessas, muitas vezes escritas e outras vezes não. Em casa, muitas vezes na família, você não tem as coisas todas escritas, mas se sabe o que pode e o que não pode. E assim nós vivemos uns com os outros. Na minha casa, por exemplo, eu coloquei tela na janela da sala. E aí, então a janela tem grade e agora tem a tela, nem mosquito entra, não entra pernilongo, isso é bom. Então eu vou dormir e deixo a janela aberta. E a minha esposa, ela não quer que deixe a janela aberta. Então ela vai dormir, ela fecha a janela. E às vezes eu acordo de noite e falo, deixei essa janela aberta, eu abro a janela. E aí, do outro dia de manhã, a janela está aberta, eu falei assim, mas colocou tela, colocou grade, nem mosquito entra, a única coisa que entra aí que eu quero é o vento. É o vento, e a janela fica fechada. Então, de tanto abrir a janela, fechar a janela, não é um termo por escrito, mas eu percebi que ela não quer que feche a janela, que a janela durma aberta. Então, a janela vai dormir fechada. São termos que são colocados no relacionamento, que não é por escrito, mas a janela fica fechada. Então, esses são os relacionamentos. E muitas vezes, por causa dos relacionamentos frágeis que nós vivemos hoje, nós nos escoramos totalmente no contrato, que nós precisamos de contrato, porque nós compramos, vivemos em sociedade, nós compramos, vendemos, alugamos, e nós precisamos de contrato. Mas cada vez mais a gente se escora nisso. Por quê? Porque nós vivemos numa época de aliança frágil. Antigamente dizia-se até sobre compra e venda, né? Amarrar no fio do bigode. Eu não sei muito o que significa, mas acho que é a questão da hombridade, né? Que a palavra do homem vale muito mais do que um papel assinado. Mas hoje nós vivemos nos relacionamentos um pouco mais frágeis. E a aliança, ela existe termos. E no contrato também, mas qual seria a diferença da aliança e do contrato? A aliança, ela tem termo, assim como o contrato também tem. Em Gênesis 2, 15 e 17, não é aonde a gente ainda vai meditar, do 15 ao 17, diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas
não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente você morrerá. Aqui são termos da aliança. Deus fez tudo para o homem. Até o Du leu aí, né? Antes de Deus criar o homem, não tinha árvores frutíferas na terra, porque não tinha um homem para cultivar. Mas depois que o homem e a mulher foi criada, Deus criou todo tipo de árvore frutífera na terra. Então tudo que Deus criou foi para nós. E Deus então coloca o homem e a mulher no jardim e coloca termos nessa aliança, que não poderiam ser quebrados. Então a aliança, ela tem termo. Mas a aliança, ela tem amor, ela tem cuidado. Todo dia na viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva, tinha um relacionamento com eles, de amor, de cuidado. Eles tinham tudo que eles precisavam ali, naquela aliança. Então nós vivemos juntos e misturados, porque Deus nos fez assim desde o princípio. Amém? Deus nos fez assim. Por isso que nós vivemos juntos e misturados. Em Gênesis 1:26, que eu leio aqui também, ali Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus ali estava, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ali a Trindade estava junto. Deus é um Deus relacional e Deus nos fez assim também. Então abra sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5. Efésios 5, verso 22. O individualismo hoje, pregado pela sociedade, ele traz para a pessoa o querer ser livre a qualquer custo. Só que nós somos criados para ser independentes, para ter aliança com Deus e também com as pessoas. Viver ao contrário da natureza que Deus criou, nesse sentido e em outros também, traz tristeza e dor para nós. Nós precisamos viver da maneira que Deus nos criou para ser. E diz assim, Efésios 5, verso 22: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Então na aliança existe termos na aliança, assim como existe também no contrato. E está muito claro aqui nesta palavra de Efésios que nós lemos, que o casamento é instituído com a intenção de representar o relacionamento conjugal definitivo, e faz um paralelo espiritual com a igreja. É muito claro nesta palavra. Então a união em uma só carne é a nível físico entre o homem e a mulher, é um paralelo espiritual entre a relação de Cristo e a sua igreja, entre Cristo e a sua igreja, o seu povo, como Paulo explicou em 1 Coríntios 6,17. Ali diz: aquele que se une ao Senhor
é um espírito com Ele. Nós somos um com o Senhor. Amém? Então, sobre a submissão, é uma expressão hoje que não cola muito com os nossos dias. Não cola. A questão submissão. Mas essa palavra submissão, ela dá uma direção sobre a liderança, de realmente a questão de dar a direção para a pessoa, de manter a ordem. O líder, ele recebe a direção e ele consegue conduzir. Tanto é que ele continua dizendo que o marido, a função dele é conduzir a sua esposa. Então é para se manter a ordem. Isso no casamento, mas isso também na igreja. Na igreja e em vários outros âmbitos da sociedade, para se manter a ordem existe a liderança. Amém? Então sempre que nós lemos essa passagem, nós ouvimos logo a dizer sobre o marido é o cabeça da esposa. É isso que se coloca. O marido é o cabeça da esposa. Ó, me obedece, hein? Sou o cabeça. Na janela não funcionou. Não funcionou. A janela permaneceu fechada. Porque aí você vai entender um outro conceito sobre a submissão. Não é sobre isso, porque o marido tem a responsabilidade de conduzir a sua esposa. É essa a submissão. Alguns usam essa palavra como estar debaixo da mesma missão, os dois como casal, para conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. E se o marido não estiver no caminho do Senhor, a esposa como vai ser submissa? A ele, se ela primeiramente tem que ser submissa ao Senhor. Amém? E aí é essa a condução. Então, porém, essa passagem ela tem mais coisas para nos falar, para nos ensinar além da submissão. Ela fala sobre o amor. Ela fala sobre a relação entre Cristo e a igreja. Ela fala sobre a sociedade, né? Sobre uma sociedade cristã que estava sendo iniciada naquela época e precisava desta passagem, e nós precisamos dela hoje. Essa sociedade que se iniciava, ela era a família de Deus. Ela era a família de Deus, assim como nós hoje somos a família de Deus. Mesmo que nós não vemos isso na plenitude, a igreja e também a família é algo que Deus ama. Amém? Nós não vemos isso na plenitude porque Deus colocou os atributos, colocou sentimento em nós porque Ele é um Deus que sente. Ele colocou amor em nós porque Ele é um Deus que ama, mas o nosso amor, os nossos sentimentos, o pastor falou sobre o coração na pregação, é enganoso, porque nós temos uma raiz pecaminosa. Então nós não vemos na plenitude, nós vemos defeito na igreja, nós vemos defeito na família, mas é a família que Deus ama e a igreja que Deus ama. Amém? E o contexto que Paulo escrevia aqui, na época, no início do cristianismo, era para uma sociedade que vivia nas leis judaicas, que favorecia o homem e não valorizava a mulher. O homem poderia se separar da mulher por qualquer motivo. Baseando-se lá em Deuteronômio 24, capítulo, verso 1, o homem então ele se separava da mulher, colocou muito sal na comida, não gosto disso ou não gosto daquilo, ele se separava da mulher por qualquer questão. E é por isso que essa palavra diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele precisa conduzi-la. Era esses termos que estavam sendo colocados nesta aliança e também para a igreja. Porque essas pessoas estavam inseridas na sociedade, são cristãos inseridos na sociedade que precisavam aprender a viver como família de Cristo, dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa. Então esse era o contexto social que eles viviam. E o contexto cultural era um contexto romano. E ali no contexto cultural romano a prostituição reinava. A mulher servia para dar ordem na casa, colocar as coisas em ordem, cuidar da casa, mas os prazeres eram para as mulheres de fora. Era assim que ele tinha a visão, os romanos, das mulheres. E aqui o cristianismo então chegou para valorizar as mulheres, valorizar as alianças, valorizar o casamento, valorizar a igreja. Amém? Então a igreja, ela é a família de Deus. Nós somos filhos, estamos nos tornando parecido com o Senhor, parecido com Cristo. Amém? Nós precisamos estar juntos e misturados como o corpo de Cristo, por amor a Cristo, nos encorajando,
vivendo com sensatez. Então, nessa aliança de amor, existem termos. Sabe quais são os termos? Nós lemos em Efésios, do 25 ao 27. Ali, vamos ler de novo aqui, 25 ao 27. Marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esses são os termos da aliança que Deus colocou para nós. Esses termos que nós devemos seguir: andar em santidade, ser purificado mediante a palavra. E para isso, meu irmão, minha irmã, peça perdão. Para isso, continue sua caminhada no conhecimento a Cristo. Cresça no conhecimento de Cristo, da verdade, porque o noivo em breve vem buscar a noiva. Amém? Em breve o noivo vem buscar a noiva. E nessa aliança de amor existe termos, mas existe amor. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, nós lemos aqui. E nós precisamos amar a igreja de Cristo. Essa comunidade cristã, ela é de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela é o próprio Cristo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Quem ama a noiva de Cristo, ama a si mesmo. Vivendo e convivendo, juntos e misturados. Amém? Eu me lembro até de Lucas 10, 27. Ali diz: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a igreja de Cristo, quem ama a noiva, ama o próximo e ama a si mesmo. Amém? Aqui, o terceiro ponto desta palavra é que a futura esposa de Cristo, ela será resgatada por Ele. Amém? Hoje nós estamos desposados dele. Aqui o desposado porque é prometida, mas ainda não tem um relacionamento completo, mas teremos na eternidade. Não mais com sentimentos ou com as nossas vontades distorcidas pelo pecado, mas seremos glorificados e andaremos junto com o nosso Deus, em nome de Jesus. E sobre a igreja, irmão, sobre essa futura esposa, não tem, a Márcia costuma dizer, não tem igreja do eu sozinho, não tem eu, mas somos nós. A oração modelo começa com Pai nosso, é nosso, em nome de Jesus. O Pai é nosso. Então a igreja, ela não sou eu, a igreja não é eu e minha família em casa, a igreja somos nós, é um corpo onde é constituído de muitos membros. A igreja é a vida em comunidade. Essa é a igreja, é a vida em comunidade. Então essa carta de Paulo aos Efésios, ela diz como um membro da sociedade cristã deve viver quando estiverem juntos aqui, e também quando estiverem no meio do povo, da sociedade que ainda não conhece a Cristo, que ainda não tem um relacionamento com Ele. Então nós lemos aqui, e eu peguei essa passagem exatamente dos deveres conjugais, porque o Senhor, ele pega esse relacionamento mais íntimo do ser humano, que é o matrimônio, o casamento, e Ele coloca esse relacionamento mais íntimo entre o homem e a mulher para comparar com a igreja. E aqui Ele está ensinando os irmãos como ser cristão no seu casamento. Mas Ele também falou sobre a vida na comunidade. No versículo 15, Ele fala sobre a vida na comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher com o Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Aqui a sujeição, novamente. Então ele fala sobre você saber viver na sociedade. Tem uma música secular que diz que é preciso saber viver, né? Para você não se arrepender mais tarde. É preciso saber viver. É preciso. E no 5:22 que nós lemos, ele vai falar dos deveres conjugais nesta aliança. No 6:1 ele fala dos deveres dos pais com os filhos e dos filhos como os pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Esses são os deveres. Ele fala dos deveres também aqui de escravos e senhores, mas a gente pode trazer isso para trabalho, para onde você está trabalhando. Pode ser negócio também. Sempre vai ter um líder acima de você, e nós temos que nos submeter a essa liderança. Amém? Então aqui senhores e escravos, patrão, empregado, liderança, sempre nós teremos. Então o que se prega sobre a liberdade é um pouco contrário à submissão que nós precisamos ter a Deus e às lideranças. Amém? Estamos debaixo do sangue de Cristo, mas Cristo colocou a igreja como seu corpo, e na igreja Ele colocou líderes que prestarão conta das ovelhas que não são deles. O pastor sabe disso. Mas nós precisamos estar também debaixo dessas lideranças verdadeiramente. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, como nós lemos no 15:5, cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. E o que é insensatez? Insensatez é não amar a esposa de Cristo, porque Cristo ama a sua noiva. É insensatez não amar a noiva. É insensatez se isolar. É insensatez não viver na comunidade, porque é o corpo de Cristo. É insensatez não se submeter uns aos outros, por amor a Cristo. É insensatez não se submeter nos deveres da comunidade de Cristo e também na sociedade que nós vivemos. É insensatez não se submeter nos deveres e direitos, como eu disse aqui, eu falei que tinha tudo a ver com a pregação. Deveres e direitos nós temos em todos os lugares, no casamento, na sociedade, entre pais e filhos. Então essa insensatez, nós não nos submeter aos direitos e deveres, entre pais e filhos também, no trabalho, em todo lugar. Amém? Nós, membros da igreja de Cristo, ainda não entramos na plenitude do relacionamento com o Senhor. Não entramos ainda, mas Ele vai resgatar a sua igreja e estaremos com Ele. Por enquanto estamos desposados, estamos prometidos, a noiva prometida de Cristo. E hoje nós temos a responsabilidade de permanecer espiritualmente na presença dEle, do Senhor. Crescer na graça, no conhecimento daquele que viveremos para sempre. Aqui na igreja, fora da igreja, isso é adoração. A música é adoração, mas a adoração também é em todos os lugares. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É adoração. Precisamos viver na sociedade como crente. Se você foi para a sua família comer em algum restaurante, vá como crente. Se você está na escola, vá como crente. Se você está no trabalho, vá como crente, como cristão. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos permanecer crescendo com essa responsabilidade na presença dEle. A noiva sendo preparada. Esse crescimento, essa renúncia
aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a noiva sendo preparada para o noivo dia após dia, dia após dia, para conhecendo o noivo e crescendo, errando, mas se arrependendo, mudando a rota sempre, se purificando pela direção da palavra com a ajuda do Espírito Santo. 1 João 9, ele diz sobre o arrependimento. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para purificar os nossos pecados, amém? E nos livrar de toda injustiça. Nós precisamos nos arrepender. O arrependimento, ele diz mudança de rota, de atitude, para estarmos purificados na presença do Senhor. Paulo disse sobre isso, sobre estar crescendo, sobre estar auxiliando, sobre estar junto e misturado, sobre você ajudar o seu próximo no crescimento. Em 2 Coríntios 11, verso 2, ele diz: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Como a questão do matrimônio, ela é comparada com a igreja em vários lugares da Bíblia, em vários lugares da Bíblia. Em nome de Jesus, nós precisamos estar juntos e misturados como corpo de Cristo, porque até o versículo aqui ele cita sobre ossos dos ossos e corpo do meu corpo. Foi a mesma citação que Adão fez sobre Eva, quando Deus criou a mulher, adormeceu Adão, e aí não só por causa do ato sexual, mas também porque realmente Eva foi criada do mesmo corpo. E assim nós somos o mesmo corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja, nós juntos e misturados. Amém? Essa é a igreja. Eu não sei o que você pensa sobre a igreja, sobre a família, mas isso que nós vimos é o que Deus pensa sobre a igreja e sobre a família. Até eu preciso anular sobre o que eu penso sobre a igreja e o que eu penso sobre a família, porque todo mundo tem crise. Quando você vê tantas coisas, tanta gente fazendo e falando com o microfone na mão em algumas igrejas, e aí você pensa sobre a igreja e fala: meu Deus, mas existem igrejas sérias que estão pregando a palavra de Deus com seriedade, e é nessas que nós precisamos nos infiltrar, nos misturar e estar juntos e misturados. Amém? Em nome de Jesus. Então o casamento é o símbolo da mais íntima união. É um mistério entre o homem e a sua mulher. Elas se tornarão uma só carne, lá em Gênesis 2:24. E esse também é o mistério entre Cristo e a sua igreja. Entre Cristo e a sua igreja. E assim Cristo é o noivo que convida os seus para a festa do casamento. Deus convida eu e você para estarmos juntos, para um dia participarmos dessa festa do casamento. Abra sua Bíblia, Apocalipse 19:7. E quando Jesus voltar pela última vez, será declarado isso, em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui com isso. (19:7) Ali diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Glórias ao Senhor. Deus voltará mais uma vez, como nós cantamos muitas vezes. Deus virá outra vez aqui. Sim, Ele virá outra vez aqui. Quem crê que Cristo ressuscitou e vive, crê em todas essas palavras que Ele deixou aqui, para que nós pudéssemos seguir sobre a sua igreja, sobre a família,
vai permanecer firme e sabe que ao passarmos daqui para a próxima vida estaremos junto com o Senhor. Amém? E que Deus possa dizer para mim e para você: bem-vindo, filho meu. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós por natureza, irmãos, para encerrar, então nós por natureza nós somos seres criados para viver em sociedade e em família. É por natureza que nós somos criados desta forma. Nós somos filhos de Deus, nascemos de novo. Então, como nova criatura, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é esse corpo, chamado igreja, a noiva do Cordeiro, que Ele vem buscar, e estaremos com Ele na glória, juntos e misturados. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor tinha para nós nesta manhã, e que Deus possa nos abençoar dia após dia, em louvor e adoração. Não é fácil, porque nós ainda estamos enraizados aqui na nossa raiz pecaminosa, mas o Espírito Santo nos ajuda. Até quando a gente chora e não consegue orar, né? O Espírito Santo, Ele ora por nós, em nome de Jesus. E às vezes mesmo não alegres, ou em momentos alegres e outros não, nós estamos juntos e misturados. Amém? Peça ajuda, irmãos, peça ajuda. O pastor, a Márcia está aí, eu também estou como líder dos jovens, e a Daiane, tem o Du, tem as pessoas. Nós estamos aqui para nos ajudar, irmãos, para nos ajudar. Estamos disponíveis. Eis-me aqui, Senhor, eu digo, não só aqui no microfone, mas para estarmos juntos uns aos outros, tomando café. Numa outra pregação eu disse que eu consegui gravar Lucas 10, 27 por causa do café, porque ali é um acróstico que fala, né, do café. Ame a Deus de todo o teu coração, tua alma, força e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Esses são os mandamentos. Estamos aí, e que o Senhor nos ajude dia após dia. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.